doenças cardiovasculares e Covid, como minimizar a segunda onda. Depois, o Dr. Fábio Sandro de Brito Júnior, cardiologista intervencionista, livre-docente, chefe do Serviço de Cardiopatias Estruturais do INCOR, chefe da hemodinâmica do Hospital Sírio-Libanês, falando sobre as indicações para a TAV e durante a pandemia. Também vamos falar com o Dr. Eduardo Pessoa Mello, cardiologista intervencionista do Intervencor, Hospital Esperança e Rede D'Or de Pernambuco, e também o Dr. Enio Gueiros, cardiologista intervencionista da Universidade Federal do Paraná, pós-doc em doenças cardíacas estruturais em Berna, na Suíça. E eu convido agora todo mundo para a apresentação, que vai começar com o Dr. Vitor, com o seu caso clínico. Bem-vindo, Vitor, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Vou projetar meu slide. Apareceu? Apareceu, Vitor. Bom, obrigado, Tati, obrigado, Ayrton. Vou apresentar agora um caso clínico aí no contexto da pandemia do Covid. Bom, então, HOM, uma paciente, sexo feminino, 81 anos, foi atendida em dezembro, já referenciada para nós por estenose aórtica. Uma paciente de 1,55 m, 61 quilos, que na época referi que passou a ficar mais cansada nos últimos 4 anos, com uma piora importante nos últimos meses, e estava aos pequenos esforços. Referi ainda que apresentou 4 episódios de síncope e que frequentemente tinha episódios de tontura. De antecedentes, uma paciente hipotireoideia, dislipidêmica, diabética, tinha uma história de diverticulite com uma abordagem cirúrgica de 2013, fazia uso de nesina, Puran-T4, metoprolol, os exames laboratoriais da época, um HB de 12, um líquido de 7.000, plaquetas de 292.000, uma creatinina de 0,7 com clearance de 55, um INR de 1,14. No eco dupla de carótidas e vertebrais sem alterações, e o eletro era um eletro sinusal e dentro da normalidade para ela. O ecocardiograma, uma fração de ejeção de 70%, um septo e parede de 11 milímetros, um átrio esquerdo de 38, uma área valvar aórtica de 1, com um gradiente máximo de 72 e um médio de 53, com uma insuficiência aórtica discreta. Pois bem, solicitamos um cateterismo. Aqui na imagem da esquerda, a descendente anterior era calcificada, tortuosa, tinha uma estenose moderada, em torno de 60%, 70%, excêntrica, melhor vista aqui nessa cranial direita, e na coronária direita, uma descendente posterior proximal também com uma obstrução intermediária. Foi optado por manter em tratamento clínico essas obstruções. O STS dela é uma mortalidade de 6,46, tá? Porém, a paciente idosa, ela era muito frágil, a gente, e junto com a família, a gente decidiu por solicitar a TAV, foi solicitada a angiotomografia, né? Então, a avaliação da angiotomografia não é o foco da aula, mas, rapidamente, a altura de coronária direita e coronária esquerda bem grandes, né? A esquerda de 13, a direita de 19, uma área do ano valvar de 424, com seios maiores que 30 e um acesso vascular de 8. Então, em dezembro, foi solicitado a TAV. Pois bem, em janeiro, veio a resposta da operadora de saúde e foi negado, né, a TAV, e começou a história do Covid se alastrando pelo mundo. E aqui no Espírito Santo, no dia 16/3, o governo decreta estado de emergência em saúde pública no Espírito Santo e começa, né? Fique em casa que ele vai embora. Fique em casa e faça o bem. Fique em casa, fique em casa. E ela foi ficando, até que 2 semanas atrás internou por pré-síncope e dor torácica. Foi até o Alfredo, que está aí participando com a gente, que atendeu a paciente, e foi solicitado novamente o procedimento, e dessa vez foi autorizado, e ela foi internada eletivamente na última semana para o procedimento. Bom, a prótese escolhida foi uma Edwards, né? Prótese balão expansível. Para lembrar, a área dela era de 424, então
fica bem aqui no limite do tamanho de uma 23 e uma 26. A gente escolheu uma 26 com 3 ml a menos para insuflar o balão, e o procedimento em si foi um procedimento tranquilo. Aqui a prótese já posicionada, o catéter PIG no seio coronariano. Aqui na liberação dela, também sem nenhuma intercorrência. E aqui o resultado final. O resultado ficou muito bom. Porém, em sala, a gente no monitor já via uma alteração eletrocardiográfica, fazia um BRE e um escape juncional. Foi decidido ela implantar o marca-passo e recebeu alta 48 horas após o implante do marca-passo. Então, foi um caso que foi feito semana passada. O Fabinho veio, estava presente conosco aqui. Um caso em onde a paciente já tinha uma indicação, teve uma negativa e piorou o quadro dela. E diante de todo esse cenário, tivemos que organizar uma TAV e fazer com o hospital, com toda essa situação de coronavírus. Tá bem? Ok, Vitor. Nós vamos deixar a discussão de eventuais dúvidas do caso para o final. Vamos dar sequência à apresentação. Se você puder tirar o seu compartilhamento, que agora eu vou, então, lançar a mão do segundo tópico. Estou tentando tirar. Ok. Pronto. Consegue projetar você, Ayrton? Ok? Perfeito. Então, nós vamos falar das doenças cardiovasculares e COVID, lógico, com foco para doenças cardíacas estruturais, como minimizar a segunda onda, né? É inegável, de conhecimento de todos, o grande impacto da COVID no sistema de saúde do mundo, né? Com mortalidade elevada, uma busca enorme de recursos, de reserva de leito, etc. Isso caracteriza o que a gente chama de primeira onda da saúde, da mortalidade por Covid. Mas, ao mesmo tempo que houve esse bloqueio, esse pensamento restritivo em prol de algo que é único na nossa história, pelo menos dos que aqui presentes, né, de uma pandemia de tanta gravidade, isso bloqueia um monte de atividade e de intervenções que, teoricamente, seriam urgentes e que foram canceladas ou adiadas, e que isso vai precisar ser feito no segundo tempo. Então, os que não morreram por um efeito colateral ou de morte colateral vão passar por essa segunda onda. E ainda tem uma terceira onda, que é aqueles pacientes que fugiram dos hospitais, aqueles pacientes que se recusaram ou não conseguiram manter o atendimento ambulatorial para prevenção das doenças cardiovasculares. Você vai ter uma onda de insuficiência cardíaca e de outras descompensações cardiovasculares por conta da Covid. E essa pandemia, essa onda pós-pandemia de insuficiência cardíaca poderia ser explicada de duas formas, né? Uma, pela própria ação do vírus, levando à disfunção microvascular, a ação direta no cardiomiócito, levando à inflamação, apoptose, necrose, e até no fibroblasto, levando à inflamação profibrótica. Isso, somado à ação do vírus, ainda tem. Tudo que é recurso que eu tenho hoje é usado para Covid. Então, eu vou ter, de certa forma, um tratamento subótimo das doenças cardíacas. E isso pode levar como consequência morte e insuficiência cardíaca também. E, por outro lado, os pacientes também estão com medo de ir para os hospitais, procurar seus médicos, e isso também leva a um acúmulo de pacientes graves que pode levar a essa onda de insuficiência cardíaca. Aqui eu gostaria de mostrar para os senhores que o dano não é só no procedimento eletivo e nas condições mais benignas. Veja, houve uma redução do tratamento do atendimento do infarto agudo do miocárdio na Itália. Isso são slides da região lá da Lombardia, que a Rosa apresentou no European Heart Journal, mostrando que houve uma redução do número de internações por infarto de quase 50%, comparando a mesma época de 2020
com um período correspondente do ano passado, com impacto de redução de 25% mais ou menos de infarto com supra e quase 2/3 a menos de internação com infarto sem supra. Pior do que isso, os pacientes que ou morriam em casa, ou os que sobravam, que procuravam o hospital, procuravam numa situação clínica pior, num infarto mais grave, infarto evoluído, e isso acarretou uma mortalidade no infarto com supra, por exemplo, de quase 4 vezes maior do que o equivalente ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, sobravam os pacientes, os que procuravam o hospital com medo da Covid, iam mais tardiamente, com um acúmulo de doentes mais graves e maior mortalidade. Mas isso só foi na Itália, não. Quando a gente olha até locais dos Estados Unidos, na Carolina do Norte, o que é que houve? Quando você compara a curva em vermelho, que é as internações por infarto em 2020, com aquelas do mesmo período do ano anterior, vocês vão ver que claramente, antes da Covid, elas eram basicamente superponidas, com flutuações normais, mas depois dos primeiros casos de internação por Covid naquele estado, houve claramente um declínio da internação por infarto agudo do miocárdio, vejam, na mesma proporção da região da Itália, em torno de 48%. Das internações a menos por infarto agudo do miocárdio. Mas essa crise também tem impacto nas doenças cardíacas estruturais. Se eu traduzisse esse slide aqui, que os procedimentos eletivos foram cancelados em muitas regiões, à medida que os hospitais ficavam cheios de pacientes com Covid, e até alguns atendimentos que eram menos urgentes foram adiados, para qualquer idioma, hoje, isso aqui seria válido, essa manchete. E aí surge um importante dilema em doença cardíaca estrutural, qual que é? Existem condições que podem ser fatais se o tratamento for inadequadamente atrasado. E uma morte, aí é uma morte tão valiosa quanto o Covid, a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Já estaria nesse bloco, estenose aórtica crítica, insuficiência mitral grave, etc. E balancear com condições mais benignas, onde talvez o risco de contrair a Covid pelo tratamento fosse muito maior do que esperar tratar depois da pandemia, como é o caso do fechamento de FOP, CIA e, para alguns, do apêndice atrial esquerdo. Aqui eu gostaria de colocar um dilema no processo da tomada de decisão da intervenção, que é muito difícil saber o que realmente é eletivo em cardiologia. Quando nós tomamos a decisão de tratar um paciente através da TAV, geralmente é melhor fazê-lo o mais rápido possível para evitar quaisquer complicações relacionadas com o atraso do tratamento. Mas existem, lógico, princípios que nortearam as recomendações de tratamento dessas doenças cardíacas estruturais numa pandemia, né? A Sociedade Canadense, Europeia e mesmo Americana procuraram avaliar situações em que deveria ser minimizada a exposição ao coronavírus, tanto para pacientes com doenças cardíacas estruturais, quanto para a equipe que trabalha para que não tivesse uma exposição desnecessária. Mas, quando a gente decidisse tratar esses pacientes, deveria ser feito com a mais alta qualidade dos procedimentos, o que sempre oferecemos para os pacientes, buscando resultados bons e duráveis, né? Mesmo que o procedimento seja feito durante uma pandemia, a gente não pode perder essa qualidade. Por outro lado, devemos reduzir o risco de que esses pacientes usem recursos que podem ser necessários para pacientes com Covid. Isso dá a ideia que a gente pode trabalhar estado por estado, região por região e regionalizar essas tomadas de decisão, né? E evitar o atraso na intervenção em pacientes com risco particularmente alto de deterioração clínica, evitando insuficiência cardíaca e morte, é um ponto-chave. E a estenose aórtica um ponto importante nessa tomada de decisão. E as considerações finais é que o tratamento dessas doenças cardiovasculares, principalmente as doenças estruturais durante uma pandemia, ele deve ser mantido em escala de prioridade elevada para prevenir mortes e sequelas com insuficiência cardíaca. Só que tá baixinho. Tem um áudio paralelo aí, viu, Thales? As intervenções nas doenças cardíacas estruturais com maior risco de morte, por exemplo, estenose aórtica, elas devem ter prioridade em relação àquelas de mais baixo risco, como, por exemplo, fechamento de FOP, CIA, etc. Isso tudo deveria passar pelo Heart Team, né? E a última mensagem é que essas prioridades devem ser baseadas no percentual de ocupação de leitos hospitalares, na progressão de casos de Covid, de fatalidades e principalmente da disponibilidade de EPI de cada região. Com isso, eu encerro aqui essa apresentação
e passo essa preâmbulo para que o Fábio e o Eduardo entrem na sequência. Só lembrando e fazendo uma propaganda que o ano que vem, se tudo estiver certo, nós teremos o Brasil Structural Summit 2021, que será em Recife, né? Muito obrigado, amigos. Fábio, seu microfone está desligado. Pois não. Bom, boa noite, amigos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar desse webinar, discutir esse tema que tem... Seu microfone, de novo, está fechado, Fabinho. Alguém fechou meu microfone, mas estamos aqui. Eu estava agradecendo o convite de vocês para estarmos juntos aqui hoje à noite nesse evento, um tema de muito interesse por motivos óbvios. Estava também fazendo os agradecimentos aqui a Edwards por nos propiciar esse espaço aqui para estarmos todos juntos discutindo esse tema. E eu, pegando carona na sua apresentação, que, por sinal, foi muito boa, aí trouxe os tópicos mais importantes relacionados a esse tema, eu estou compartilhando a minha tela, espero que vocês estejam vendo os slides. Não, ainda. Ainda não? Ainda não. Ainda não, então... Entrou sua tela no Teams, Fabinho. Agora temos a tela? Eu vou aproveitar enquanto o Fábio está organizando a tela dele para pedir a todos que quiserem fazer perguntas para ir fazendo pelo chat, que assim que terminar todas as apresentações a gente for discutir, a gente pega essas perguntas no chat para trazer para a mesa debatedora. Ok, Fabinho, apareceu, está tranquilo. Então, veja só, vocês sabem que intervenção em cardiopatia estrutural tem tido um crescimento brutal. Isso começou na década de 70 com a valvoplastia por balão, depois nós avançamos para os procedimentos na década de 90 de CIA. Em 2002 foi feito o primeiro implante de transcatéter de válvula aórtica com a prótese, na época, a prótese do Cribier, que depois se tornou Cribier Edwards, e a prótese que balão expansível que nós utilizamos hoje. Depois fomos avançando para procedimentos na válvula mitral, e a cardiopatia estrutural tem conquistado um espaço enorme no mundo todo, e o crescimento era exponencial. No ano passado, 2019, nós fizemos 2.000 TAVs no Brasil, a despeito de não ter reembolso, pagamento, nem no sistema público, nem no sistema privado. Então, um crescimento brutal das intervenções em cardiopatia estrutural e, de repente, nós fomos aí acometidos por esse tsunami socioeconômico e que, com certeza, vai ter um impacto muito importante, não só agora na fase aguda, mas num país como o Brasil, em que as pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão fechando, as pessoas vão, com certeza, perder plano de saúde, acesso ao hospital e até a possibilidade de ter acesso ao tratamento médico, de tal forma que isso, o impacto, na minha opinião, não vai ser um impacto apenas imediato agora, durante a crise do Covid, mas a gente vai sentir isso, com certeza, nos próximos anos. Espero que, obviamente, que a gente tenha uma recuperação mais rápida, mas eu tenho conversado com colegas que estão fora do país, um pouco na nossa frente nessa crise, e a tão esperada recuperação
com a realização daqueles casos que ficaram, entre aspas, estocados, que não nos procuraram durante a crise, imaginando que fosse haver uma demanda reprimida, nesses países ainda não aconteceu, né? 2 meses à nossa frente, ainda existe uma queda no número desses procedimentos muito grande, e eu acho que a gente vai sentir isso no nosso país também. Se a gente puder ver o próximo slide, por favor. E nós, como eu mencionei, nos deparamos com uma situação em que existe um dilema entre definir a indicação do procedimento, como o Ayrton mencionou na apresentação dele, e, ao mesmo tempo, do outro lado da balança, será que nós, ao invés de estarmos ajudando nossos pacientes, não estaríamos expondo o nosso paciente a um risco de contrair essa doença viral e por aí temos problema relacionado à Covid. Então, vejam, nós que ao longo talvez da última década, né, nós tivemos a primeira TAV no Brasil realizada em 2008, já 12 anos fazendo esse procedimento, nós, desde o começo, tivemos acostumados a definir nossos procedimentos, a indicação desses procedimentos, baseado no risco cirúrgico dos pacientes, né? Esses estudos começaram com pacientes de alto risco, depois evoluiu para os risco intermediário. Mais recentemente, a indicação para pacientes de baixo risco cirúrgico ganhou muita força, mas esse tipo de indicação perdeu completamente o sentido nesse momento da Covid-19. E pode voltar, por favor, Thales. E nós, o que eu acho que faz mais sentido nesse momento é a definição se esse é um procedimento essencial ou se ele não é essencial para os nossos pacientes. E aí eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, um paciente que nem esse que o Vitor acabou de nos apresentar, uma paciente de idade avançada, que vem tendo síncopes, é seguramente um procedimento essencial, porque essa angina também, né? Essa paciente não pode esperar 3, 4, 5 meses, porque ela vai ter um evento cardiovascular grave, seguramente. Então, independentemente do risco cirúrgico, esse procedimento, no meu entender, é um procedimento essencial. Nós podemos ter outro paciente de alto risco cirúrgico, com, sei lá, 85 anos de idade, uma série de comorbidades, etc., mas que, do ponto de vista de insuficiência cardíaca, é oligosintomático, está estável e pode, seguramente, esperar alguns meses. Embora o paciente seja de alto risco cirúrgico, ele não é um procedimento essencial e talvez possa esperar. Então, nesse momento, ao invés de avaliar se o paciente é alto, baixo risco cirúrgico, é muito importante avaliar se esse paciente pode ou não esperar o procedimento. Se você puder apresentar o próximo slide, por favor. Veja, e aí, essa é uma publicação recente, publicada pelo American College, e que justamente divide em 3 faixas para definir se o procedimento nesses pacientes é um procedimento essencial ou não. E especificamente para a TAV, obviamente, se um paciente se apresenta em choque cardiogênico, insuficiência cardíaca classe funcional 4, como esse, síncopes recorrentes, essa paciente que o Vitor apresentou, 4 episódios de síncope, dor no peito relacionada à estenose aórtica, e, obviamente, outra situação de extrema gravidade, que é a insuficiência aórtica por rotura de bioprótese valvar, bioprótese cirúrgica, são situações que são essenciais. O paciente não pode, de forma nenhuma, esperar meses para realizar esse procedimento. Aí, vejam, existem pacientes que têm, do outro extremo, pacientes que são oligosintomáticos e que podem, seguramente, esperar. Então, aqui a gente tem que olhar o nosso paciente e definir se ele, em que extrato aqui, que faixa
de urgência para realizar o procedimento existe para esse tipo de intervenção. Pode passar aqui o próximo, vocês vão ver, obviamente, o procedimento considerado essencial são esses. Mas isso precisa ser balanceado com a disponibilidade do nosso serviço, do nosso hospital. Aqui em São Paulo, como vocês sabem, existiu, e nós estamos talvez na fase de pico dessa pandemia, nos serviços privados, talvez a gente já tenha passado a pior fase, mas os serviços públicos, no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, no INCOR, o Instituto Central do Hospital das Clínicas tem lá 700 leitos dedicados para o Covid, dos quais quase 250 leitos de UTI que estão totalmente tomados, né? Então, nós estamos numa fase muito difícil dessa pandemia e nós temos que avaliar a disponibilidade de leitos, de recursos da onde nós estamos trabalhando para casar se o procedimento é essencial ou não e a disponibilidade de recursos. Então, para pacientes em que, obviamente, se a gente não tiver leitos de UTI, leitos de hospital, pacientes morrendo no pronto-socorro à espera de UTI, nós vamos, obviamente, evitar ao máximo a realização desse tipo de procedimento em cardiopatia estrutural. Vamos fazer apenas nos casos absolutamente essenciais. Por outro lado, eu não sei como é que está a situação aí em Vitória, no Espírito Santo, mas pode, eventualmente, ter uma situação um pouco mais tranquila, com disponibilidade de leitos, com leitos de UTI disponíveis, e etc. E a gente pode ser um pouco mais complacente com a indicação desses procedimentos e indicar em pacientes que estão mais sintomáticos, mas que não são aqueles procedimentos absolutamente essenciais. Então, é importante aqui que a gente tenha um casamento entre a gravidade e a urgência do procedimento com a disponibilidade de recursos do nosso serviço, do nosso hospital. Se puder passar o próximo, Thales. Então, aqui é um slide que eu achei bastante interessante, que a gente pode levar em consideração aqui 4 itens principais. O primeiro é esse, em relação aos sintomas, o TIR, aqui a classificação, se é essencial ou se não é essencial. Depois, a complexidade anatômica do procedimento. É lógico, isso o Eduardo vai poder abordar melhor na apresentação dele, mas nós podemos ter procedimentos que são tecnicamente, do ponto de vista anatômico, mais simples, e outros que são extremamente complexos, que vão precisar de acesso alternativo, acesso pela subclávia, transapical e etc., que são procedimentos mais complexos, que eventualmente o paciente, por outros critérios anatômicos, pode ser paciente de maior risco de necessidade de implante de marca-passo, ter que ficar mais tempo internado no hospital, outros pacientes que eventualmente podem precisar de anestesia geral no procedimento, etc. Isso precisa ser considerado. O terceiro ponto, no terceiro quadrante, é a disponibilidade de recursos do hospital. E, por fim, obviamente, a expectativa de vida desses pacientes, obviamente, para os pacientes que têm possibilidade de se beneficiarem desse procedimento por mais longo tempo, tem que ter prioridade nesse tipo de intervenção. Então, a gente tem que considerar aí uma série de fatores para definir a intervenção nesses pacientes e isso se faz, obviamente, com muito bom senso. Eu, então, encerro aqui e fico à disposição para discussão, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa aí. Passando a palavra, obviamente, para o Eduardo, que vai nos fazer a apresentação. Boa noite a todos. Você já tem a minha tela? Temos já. Já tem a tela? Bom, boa noite a todos. Ok, Ayrton, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite, especialmente ao Ayrton, cumprimentar o Ayrton e a Tatiane, são os nossos moderadores do evento.
os demais speakers e debatedores que estão junto com a gente e toda a audiência, que eu li agora, tem quase 100 pessoas nos acompanhando. Bom, então, como essa última apresentação, coube a mim tentar falar do ponto de vista mais assim técnico, de uma perspectiva de dentro do procedimento, como a gente pode fazer, uma vez que seja necessário realizar essa TAV, com mais segurança ou com o máximo de segurança possível durante esse período de pandemia. Então, só para exemplificar, é isso que nesse cenário que a gente precisa reagir. Esse é um slide do nosso registro de procedimentos aqui do nosso grupo da Intervencor, só para mostrar ali que na transição da primeira para a segunda quinzena de março, a gente começa a ter aqui em Recife, aqui a gente está, infelizmente, posicionado entre as 5 capitais com o maior número de casos de óbitos do país. Então, aqui as coisas estão acontecendo de uma forma intensa e a gente tem uma queda brutal do nosso número de procedimentos como um todo, incluindo procedimentos de cateterismo, de angioplastia e essa linha roxa que somam todos os outros tipos de procedimento, incluindo os procedimentos estruturais, tipo TAV, Ventraclip, que tiveram a tendência de caminhar para o zero na segunda quinzena de março e durante o mês de abril e agora a primeira quinzena de maio também. Bom, então, nesse cenário de restrição tão intensa do número de procedimentos, naturalmente a gente está restringindo muito as indicações e seguindo as indicações da forma como tem que ser. Para não ser repetitivo, essa é uma publicação, o posicionamento do American College da Sky, como o Fabinho mostrou, e o que a gente vai tentar selecionar, até como uma forma de aumentar a segurança para o lado do paciente também, é selecionar da melhor maneira que a gente possa os pacientes que de fato precisem fazer o procedimento nesse momento e que não possam esperar. Prioritariamente, esses pacientes em vermelho, que são aqueles pacientes com estenose aórtica muito sintomáticos, com classe funcional 3/4, com alteração de fração de ejeção, com síncope, sobretudo os pacientes internados, mas essa estratégia pode ser considerada também para os pacientes externos, mas que estejam muito sintomáticos. Para exemplificar, então, esse é um caso que a gente fez agora no final de março, já no início desse contexto, um paciente de 75 anos, não tão idoso para a nossa média aqui, que é em torno de 84 anos, mas que era um paciente que estava externo, mas que nos procurou, já vinha em acompanhamento ambulatorial, porque desandou o quadro de estenose aórtica com 2 episódios de síncope, o paciente já com um certo grau de redução da fração de ejeção, os antecedentes de hipertensão e um câncer previamente tratado de cabeça e pescoço, um paciente de risco intermediário e tal. Então, como é que a gente reage a esse paciente? Então, esse é o tipo de paciente que precisa ser submetido ao procedimento, mesmo na vigência desse período de pandemia. Quando a gente vai planejar um caso de TAV, isso independente de estar no contexto de pandemia ou não, tem uma série de fatores que a gente leva em consideração na hora do planejamento técnico. Falando especificamente desse contexto, que a gente dá muito na cabeça para esses pacientes de TAV no período da pandemia, é uma maneira que a gente tenta fazer o tratamento da maneira mais efetiva possível e tirar o paciente mais rápido possível dos leitos de UTI e, consequentemente, do hospital. Então, aqui a gente vai pesar fundamentalmente para o nosso planejamento a condição desse paciente ser tratado sob sedação, sob um approach minimalista, sem a necessidade de anestesia geral, e preferencialmente com um acesso vascular simples, em geral, acesso femoral. Só para demonstrar, essa estratégia do minimalista, de se fazer a TAV com o mínimo de invasões possíveis, já foi demonstrado ao longo do mundo inteiro. Aqui no Brasil, essa é uma tendência que também não é diferente, mas esse é o estudo 3M, TAV, um estudo feito no Canadá, liderado por Vancouver, que testou validar essa estratégia em mais de 400 pacientes, que eram fundamentalmente pacientes de mais baixa complexidade clínica e anatômica e que eram submetidos a um protocolo específico de seleção para que se fizesse o procedimento de uma maneira mais rápida, que o segmento até a alta hospitalar da maneira mais rápida possível. E essa estratégia minimalista conseguiu ser válida nesses 400 pacientes, com uma taxa de mortalidade em 30 dias baixa, aceitável, e que variou um pouco, mas de maneira não significativa, independente se os centros que incluíram os pacientes eram centros de muito alto volume, ou de volume intermediário, ou de baixo volume. A coisa que mais chama a atenção nesse estudo, ainda no desfecho primário, é a quantidade de pacientes que eles conseguiram, com essa estratégia, dar alta muito rapidamente, alta no primeiro dia de pós-operatório, alta para casa. Então, em torno de 80% desses pacientes foram para casa com essa estratégia no primeiro dia e mais uma parcela significativa foi de alta no segundo, no terceiro dia de pós-operatório. Então, quem são esses pacientes que são candidatos, então, a fazer a TAV dessa maneira tão simplista e com o mínimo de invasões possíveis? Então, como o Fabinho chamou um pouco a atenção na apresentação dele, então,
Os pacientes que eles não precisam de acesso alternativo, ou seja, que eles vão para o básico, para o feijão com arroz, no acesso femoral. A gente não inclui os pacientes que são obesos mórbidos, que podem ser difíceis de ventilar ou serem difíceis de ser submetidos a uma intubação de urgência, por exemplo. Aquele paciente que tem uma anatomia complexa, com risco de oclusão de coronária, também não é possível de ser incluído. Pacientes com intubação difícil, os pacientes que não toleram bem dor, aquele paciente difícil de sedar, por exemplo, já no cateterismo diagnóstico. Esses pacientes, então, eles não são incluídos na rota. Os pacientes que são incluídos nesse tipo de rota são os pacientes que são clínica e anatomicamente mais factíveis, de uma maneira mais simples. Dessa forma, então, só para exemplificar, a gente começou o nosso programa em 2014, esse é um slide desde o primeiro caso, o Fabinho estava comigo aqui, inclusive, a gente fazia o procedimento de 2014 aqui, no início da experiência, com anestesia geral, intubação orotraqueal, eco transesofágico, 2 acessos venosos, um para um implante de um catéter central, outro para um marca-passo, 3 acessos arteriais, 2 para o implante da válvula, e mais um para PAI, monitorização radial, sonda vesical de demora, tudo isso a gente foi cortando com o passar do tempo. E hoje a gente faz o procedimento de maneira muito mais simples, só com sedação e anestesia local, como um cateterismo diagnóstico, uma angioplastia, o eco que guia transtorácico, o acesso venoso só precisa de um, que é o próprio do marca-passo, e os 2 acessos arteriais da TAV. Implante totalmente percutâneo. Ainda do ponto de vista mais específico da segurança do profissional que está executando, a gente já falou da forma de selecionar um paciente para que a gente possa fazer o procedimento de maneira menos invasiva. Falando de maneira mais específica da proteção profissional, então tem vários protocolos sendo divulgados da OMS e de vários outros serviços. Eu trouxe o nosso institucional que a gente está seguindo, que é o da Redditor, validado para todos os mais de 40 hospitais da Redditor, incluindo os que a gente trabalha. Então, esse protocolo foi desenhado especificamente pelo Vinícius, da Redditor em São Paulo, Vinícius Esteves, e ele separa basicamente 3 grupos. Ele recomenda fortemente que os procedimentos eletivos eles sejam postergados, os pacientes que não são postergados precisam de alguma forma serem submetidos a um SUAB para pesquisa de PCR de Covid-19 72 horas antes. Se for positivo, naturalmente, o procedimento é adiado. Mas existem os pacientes que precisam ser submetidos em caso de urgência ou emergência, como já foi citado, que para esses casos, o que se recomenda institucionalmente para a equipe é um grau de proteção mais elevado, com utilização de máscara N95, com face shield, que a gente está se habituando, essa é uma nova realidade para a gente, luvas estéreis, obviamente, o avental impermeável e o gorro Hipropec, que já era rotina. Uma coisa que também foi institucionalizada no protocolo é que os pacientes que vêm para a sala, seja para procedimentos estruturais ou não, mas que eles vêm com insuficiência respiratória, com alta probabilidade de falência respiratória, que eles sejam intubados eletivamente em outro ambiente, fora do laboratório de hemodinâmica. Esse é o meu último slide, o penúltimo slide. Essa é a rota fast track que a gente tem tentado fazer aqui, e que se reproduz ao longo de vários centros pelo país e no mundo. O paciente é admitido no laboratório de hemodinâmica semi-eletivamente para a realização do procedimento estrutural, um pós-operatório dentro de uma unidade coronária, ou nesse período dentro de uma unidade COVID-free, que pode ser um outro tipo de UTI, mas com uma meta de 24 a 36 horas já tirar o paciente dessa UTI, e mais 24 a 36 horas no máximo, com a meta de alta dentro da enfermaria também na unidade COVID-free, para que a gente possa tentar alta hospitalar em até 72 horas após o procedimento. Então, a abordagem minimalista ela reduz tempo de UTI e, consequentemente, tempo de internação hospitalar. A gente deve atentar, se possível, para esses critérios de elegibilidade para o approach minimalista. Então, é a complexidade anatômica, a complexidade clínica que tem que se encaixar para o paciente poder entrar nessa rota tipo fast track. Estabelecer protocolos institucionais de proteção profissional e de segurança do paciente também são importantes, incluindo orientações específicas para a utilização de EPI. Estimular essas linhas de cuidado tipo fast track, desenhando a linha de cuidado desde a admissão, passando pelo operatório até a alta de maneira precoce. Mais uma vez, relembrando, como o Ayrton falou, a gente espera que já está numa outra condição totalmente diferente. Em março, entre 4 e 6 de março, receber todos vocês aqui em Recife e Olinda para o nosso Brasil Social Summit 2021. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora nós vamos, eu e a Tati, alternar um pouco em alguns questionamentos, enquanto vocês da plateia fazem perguntas através do chat. Vamos tentar nessa vontade envolver todos os nossos convidados, debatedores, para algumas perguntas. Eu começaria perguntando ao Fábio, né? Fábio, essa paciente tinha uma coronariopatia obstrutiva que não era tão grave, mas tinha.
E aí a pergunta é como é que você tem planejado esses casos de TAV nessa pandemia de paciente que tem coronariopatia associada? Mudou a abordagem em relação ao período pré-pandêmico? Será que é melhor postergar o tratamento da coronariopatia? Teria alguma recomendação especial em relação ao tipo de dispositivo quando a gente pensa na abordagens futuras das coronárias? Com você, Fabinho. Tá mudo, Fabinho. Tá mudo, Fabinho. Desculpa, eu acho que o Thales está me deixando mudo para ver se eu não falo tanto. Mas olha só, essa pergunta, Ayrton, é uma pergunta excelente. Eu acho que a gente podia fazer um webinar aqui de 2 horas só discutindo esse assunto, né? O tema de intervenção coronária percutânea com TAV é um tema sobre o qual a gente ainda sabe muito pouco, e especialmente nessa era do estudo isquímia, que vocês sabem que para doença coronariana estável, aí hoje se questiona a indicação da real necessidade da intervenção coronária percutânea nos nossos pacientes. A associação de estenose aórtica com doença coronária, a gente ainda não tem muita informação. O que a gente sabe, baseado em uma meta-análise publicada no ano de 2019, com, 4.000 pacientes, mostrando que os pacientes que tinham doença coronária e que foram submetidos a TAV apenas, em comparação com a TAV mais a intervenção coronária percutânea, intervenção coronária percutânea mais TAV teve melhores resultados, com menos mortalidade ao longo do tempo do que aqueles submetidos apenas ao TAV. E a mesma coisa vale para pacientes que têm doença coronária e estenose aórtica que vão para a cirurgia. Se você fizer o tratamento combinado da revascularização com a troca valvar aórtica, o paciente tem melhor prognóstico. Então, está aí o racional para a gente tratar a doença coronária nesses pacientes. Mas a última meta-análise com 5.000 pacientes mostrou que, especificamente para esses pacientes, que talvez nós não necessitemos, não é necessário realizar a intervenção percutânea nesses pacientes mais idosos. Então, o que a gente tem feito é isso que foi feito aí. A doença coronária, a não ser que ela seja muito proximal, suboclusiva, etc., com um território de isquemia muito grande, a gente tem deixado para um segundo momento, se o paciente tiver indicação realmente clínica. Agora, o que de fato mudou com a pandemia é que nós passamos a ser mais liberais na intervenção coronária percutânea de pacientes que eventualmente pudessem ter indicação cirúrgica. Então, vou dar aqui um exemplo. Um paciente de baixo risco cirúrgico, 70 anos de idade, sem comorbidades, que tem lá uma estenose aórtica grave e uma doença coronária triarterial. É um paciente que todos nós aqui provavelmente consideraríamos a indicação cirúrgica. Triarterial, sintaxe score alto, estenose aórtica, baixo risco cirúrgico. Talvez esse paciente fosse um paciente para indicação cirúrgica ainda nos dias de hoje. Mas, com essa pandemia, a gente quer, obviamente, resolver os problemas com maior rapidez, com menor tempo de internação. Então, nós passamos a ser um pouco mais agressivos no sentido de indicar os procedimentos intervencionistas transcatéter para esse tipo de paciente. Fazer uma pergunta para ele. Com relação ao dispositivo, alguma preferência em relação ao acesso futuro ou eles são equivalentes? Você diz ao acesso da coronária, né? Coronária, isso. Por exemplo, esse caso que o Vitor nos apresentou, ele tinha uma lesão de uns 70% na descendente anterior e pode existir necessidade de tratamento dessa coronária no futuro. Suponha que daqui 6 meses o paciente passe a ter angina, tenha lá uma lesão mais importante, precise voltar para a mesa para fazer uma angioplastia. A gente precisa garantir que há acesso à coronária, tá certo? E, obviamente, quando a gente fala em acesso à coronária, a gente quer que tenha menos estrutura metálica na frente da artéria coronária. A gente sabe que existem aqueles posts, que são como se fossem os pezinhos da prótese cirúrgica, onde ficam suturados os folhetos,
A gente não pode ter um post desse na frente da coronária, senão a gente vai ter dificuldade de acesso. Então, é muito importante o planejamento do procedimento. A gente precisa analisar a tomografia antes do procedimento para saber o seio coronariano é largo, a coronária é alta, a junção sinotubular é alta, ou seja, nós vamos ter facilidade no acesso à coronária. Então, a gente pode eventualmente escolher qualquer prótese que a gente vai ter acesso à coronária. Mas existem os casos de coronária baixa, seio estreito, em que a gente não quer que exista uma saia da prótese em frente à coronária, nem grande quantidade de estrutura metálica. Então, obviamente, a gente, nesse caso, tende a escolher uma prótese, nesse caso, uma prótese expansível por balão, mais curta e que deixe o acesso coronariano mais livre. Tati? Eduardo, essa pergunta é para você. Você mesmo falou que você está num dos lugares que tem mais, infelizmente, né, uns hotspots de Covid, que é Pernambuco. Seu grupo, com o José Bruno, tem um grande volume de estrutural, TAV, apêndice atrial. Como que vocês se adaptaram a essa realidade da pandemia? Tiveram muitas mudanças significativas? Vocês estão com disponibilidade de EPI e leitos? E eu vou emendar com uma pergunta da plateia, perguntando para você se no momento desse procedimento, se vale a pena entubar o paciente. Tem vantagem? Bom, Tati, respondendo inicialmente, a gente teve uma queda, como eu mostrei naquele gráfico, abrupta do número de procedimentos como um todo, incluindo os procedimentos estruturais também. Desde o final de março, que a gente passou a se planejar de uma maneira totalmente diferente e dar uma prioridade quase que total aos pacientes internados. Então, aqueles pacientes que a gente conseguiu deshospitalizar, a gente colocou em casa para aguardar esses procedimentos estruturais em um outro momento melhor. Então, a gente adiou muitos procedimentos estruturais e terminamos ficando até agora resolvendo apenas aqueles pacientes que não tiveram condições de alta, por indicação clínica, ou os pacientes como esse que eu mostrei de TAV, que foram pacientes que ficaram muito sintomáticos e a gente terminou optando por tratar mesmo na vigência da pandemia. Então, de fato, a gente teve uma redução muito significativa do número de procedimentos. A nossa realidade aqui do grupo, da Intervencor, é de serviço privado. Nós trabalhamos no SUS também, mas o grupo é um grupo de serviço privado da Rede D'Or. Então, a gente ainda tem, a despeito dos hospitais estarem cheios, com bastante paciente, a situação ainda está sob controle, mas tem coisas do ponto de vista prático que se modificaram. Por exemplo, nos 3 serviços da Rede D'Or que a gente trabalha, nos 3 a gente perdeu a nossa unidade coronariana. A unidade coronária foi transformada em unidade COVID, por ser geralmente uma UTI mais confortável, com apartamentos individuais, e o nosso pós-operatório está sendo feito numa UTI geral. Então, isso já é uma coisa que tira da nossa zona de conforto também, né? Com relação a EPIs, a gente conseguiu disponibilizar os EPIs, inclusive de uma maneira institucional, e estamos seguindo. A pergunta quanto a entubar ou não entubar o paciente, eu acho que o paciente que tem condição de ir para a sala, como eu mostrei, e ser submetido ao procedimento da maneira menos invasiva possível, melhor. Só com sedação, sem necessidade de entubar. Aquele paciente que vai para a sala muito ruim, e vai em condição de insuficiência respiratória, a recomendação é que ele seja entubado e resolvido a via aérea fora do laboratório de hemodinâmica. Na unidade de terapia intensiva, ele já vem para a gente entubado. Perfeito. Talvez a pergunta tenha sido feita e vocês resolvem isso no protocolo de vocês, que é testar quem tem Covid. Uma vez sabendo quem tem Covid, talvez aí nesse caso a intubação seja melhor. Eduardo, o minimamente invasivo seja deixado do lado. Sim, sem dúvida, né? Porque uma das principais preocupações com esses pacientes é exatamente a manipulação não invasiva da via aérea, né? Por conta da disseminação de aerossóis. Então, sem dúvida, eu acho que aí mudaria a condição. E, preferencialmente, mais uma vez, que esse paciente fosse definida a via respiratória dele fora da sala. Eu não estou vendo o Enio. Enio, por favor. Thales, você pode liberar o Enio, ele está preso aí em algum local. Eu tenho uma pergunta para o Enio e para o Alfredinho. Posso fazer, Ayrton? Pode. Na verdade,
Deixa eu perguntar e você emenda na sua pergunta, Tá porque bom. é um contraponto com o hotspot que o Eduardo vive em Pernambuco, que você vive em São Paulo, e o Enio vive numa situação que parece muito confortável. A Covid, Nem tem Covid, a influenza, na época, fez um estrago, mas a Covid parece que é muito mansinha no Paraná, né? E aí você emenda com a sua pergunta, Fabinho. Como o Enio tem convivido com isso, uma liberalidade maior nos procedimentos de TAV e extraestruturais, e você pode emendar a sua pergunta, por favor. Microfone, Enio. Enio, microfone. Sim. Agora deu? Agora sim. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns para o pessoal do Espírito Santo pela iniciativa, legal. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, é um grande prazer. E, de fato, como você falou, a gente está numa situação que é relativamente confortável, né? Apesar do Paraná ter 5% da população do país, a taxa de Covid aqui corresponde a menos de 1% de todos os casos do Brasil. E a mortalidade aqui, a nossa mortalidade deu 0,7% do que houve no Brasil. Além disso, a gente tem uma oferta de leitos de UTI que é boa, né? Então, hoje, a gente tem menos de 50% de ocupação dos leitos, muito diferente do que o Fábio falou em São Paulo, muito diferente do que o Eduardo falou em Recife. Mas, apesar dessa relativa tranquilidade, quer dizer que daria para a gente a possibilidade da gente pegar tanto os estratos 1 como estratos 2, que o Fábio falou, a gente tem um movimento que é exatamente o que o Eduardo mostrou. O movimento caiu praticamente a zero, né? E tanto pela nossa hesitação em não querer expor o paciente, mas também pelo medo do paciente vir, o paciente não quer ficar sem o acompanhante, tem a restrição das visitas do acompanhante, né? Isso, então, tanto para a TAV como para todas as outras cardiopatias estruturais que, excepcionalmente, vão ser emergência, mas praticamente zerou. Então, sim, estamos relativamente confortáveis, mas isso não nos deixa mais ativos no momento. Fabinho? Eu recebi aí uns comentários do pessoal que está assistindo, falando que meu óculos de Chinatown aqui, então tirei o óculos. Bom, veja só, eu tenho uma pergunta para vocês relacionadas a pacientes que têm, e nós sabemos hoje, alguns pacientes têm um maior risco de implante de marca-passo depois, né, Edu? Por exemplo, se a gente vai tratar um paciente que já tem um distúrbio de condução, como bloqueio de ramo direito, etc., e a gente não quer que esse paciente fique internado depois da TAV, com marca-passo na jugular, esperando 2, 3 dias para definir aquela lenga-lenga, se vai ou não vai, se espera para ver se volta ou não volta, e para depois implantar o marca-passo daí 4, 5 dias, aí depois fica mais 3 dias internado. Então, esse é um ponto decisivo na escolha da prótese, e para a gente, eventualmente, escolher dispositivos que têm menor chance do desenvolvimento de marca-passo. E a outra questão para pacientes que já têm um altíssimo risco de implante de marca-passo, independentemente da prótese, de eventualmente já definir isso no mesmo procedimento. Você vai fazer uma TAV no paciente com bloqueio de ramo direito, eventualmente faz a TAV já combinado com a pessoa que vai fazer o implante de marca-passo, no mesmo procedimento já faz os dois para ganhar tempo de internação, né? Então, eu queria saber se vocês também têm conduzido dessa forma. Vamos lá, Eduardo, Enio e o Alfredo podem responder bem rapidamente essa tolerância baixa ao marca-passo em época de Covid, a indicação. Eduardo? Bom, falando especificamente por nós, o caso que eu apresentei nesse cenário é o caso que a gente tratou, né, com balão expansível também, né? Mas eu acho que existem, inegável isso, que existem dispositivos que têm uma taxa associada menor de risco de marca-passo, mas independente do dispositivo que foi escolhido, a gente sabe também que hoje em dia a técnica de implante, a forma como a gente implanta hoje as próteses mais altas, menos ventriculares, mais altas em direção à aorta, essa técnica reduz
independente da prótese, a incidência de marca-passo. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com marca-passo, tanto na escolha do dispositivo, quanto na técnica a ser utilizada para que a gente minimize isso. Essa possibilidade que o Fabinho falou também é muito interessante, de um paciente que tem muito alto risco, aquele paciente que vem para a sala com BRD e BAV de primeiro, por exemplo, já fazer um procedimento combinado para um implante de marca-passo definitivo também. Enio? A nossa realidade tem sido como a gente tem feito habitualmente, né? Então, a gente tem tido a tolerância mantida exatamente pelo nosso cenário atual aqui, como a gente sempre fez. Alfredo, alguma diferença na atitude que você viu quando na sua passada pelo Canadá e tem conversado com o pessoal disso? O que é que você acha? Bastante diferença, na verdade, por questão de realidade financeira e realidade do sistema público de saúde. Lá, o paciente... Eu vou começar com o que o Fabinho falou. A programação desse procedimento agora, então, torna-se realmente extremamente importante. O marca-passo é, sim, um dos fatores essenciais para a delonga do paciente no nosso país, questão de autorização de convênio e tudo mais, numa internação esperando um possível marca-passo. Então, eu vou falar o que se faz lá. Eles prestam extrema atenção na questão de calcificação do anel valvar, se tem muita calcificação na cúspide não coronariana, se tem um septo membranoso curto demais, isso é um preditor também de implantes de marca-passo, e especialmente, como o Enio e o Duda já falaram, o eletrocardiograma basal dele. A gente sabe que um paciente que tem um bloqueio de ramo direito, ele tem um risco altíssimo de desenvolver um bloqueio de alto grau e uma necessidade de marca-passo. Inclusive, esses pacientes com bloqueio de ramo direito, ou aqueles pacientes com bloqueios AV de segundo grau, por exemplo, MOBIS 1, obviamente, eles já vão para a mesa para colocar a TAV com a equipe de eletrofisiologia acionada e de retaguarda para implante de marca-passo imediato. Eles não estão esperando, e já não esperava, isso antes de Covid. Quando eu estava lá, realmente, o paciente que tinha essas características, ele já estava na lista da EP, né, que é da equipe da eletrofisiologia, para implante de marca-passo, naquele momento, se realmente existisse um BAVT ou mesmo um ritmo juncional um pouquinho mais prolongado na mesa. Tá? Então, essa é a realidade deles. Isso, inclusive, o pessoal dos Estados Unidos também tem recomendado ser um pouquinho mais radical, na verdade, na indicação de marca-passo. Não espere a indicação de marca-passo. Ela deve ser feita imediato e o implante antes do paciente sair da sala de TAV. Isso é nos Estados Unidos e no Canadá. Isso tem sido feito já tem mais de 6 meses no Canadá. Tati, você acha que tem alguma pergunta para o Bruno? Não? Isso. Eu queria aproveitar que o Bruno está aqui com a gente, ele tem experiência em gestão, para estar falando para a gente, diante de tudo que ele viu, o Enio, o Eduardo, o Fabinho explicarem, se levando em conta a situação dos EPIs aqui no estado, levando em conta a situação dos leitos que a gente tem, se o Espírito Santo já estaria no momento de estar resgatando aí o tratamento das doenças cardíacas estruturais, os procedimentos eletivos aqui no nosso estado. O que você acha, Bruno? Microfone, Bruno. Perdão. Boa noite, Tati. Boa noite a todos. Vejo muitos colegas do Brasil todo, agradeço a participação. Eu acho que o cenário do Estado é diferente diante de cada localização do Estado e diferente no Sistema Único de Saúde e nos convênios. Quando a gente fala em TAV, está falando mais de convênio ou de alguma judicialização do Sistema Único de Saúde. Mas eu acabei de olhar na internet aqui os dados de agora há pouco no Estado, nos leitos SUS. Às 19 horas, o governo do Estado posta que tem 72% de ocupação nos leitos de UTI no Estado, sendo 82% na região metropolitana. Nos hospitais privados, a disponibilidade de leitos ainda é maior do que isso. Vários hospitais ampliaram o número de UTIs, criando novas UTIs para o atendimento. Então, eu creio que nós estamos numa situação um pouquinho diferente. Falando dos hospitais que a gente está ligado, tanto a EBS, que administra o Jaime dos Santos Neves, que é um hospital totalmente Covid do governo do Estado, quanto o Hospital Evangélico, também atende doentes Covid, estão parados para atendimento de SUS, visto que existe uma diretriz do governo do Estado, uma portaria que proíbe o atendimento de pacientes eletivos.
mas o Hospital Evangélico atende e está preparado para o atendimento dos pacientes de convênios, como a rede meridional, que pertence ao Grupo Cora, que tem um hospital em Cuiabá, que está numa realidade econômica, numa realidade do Covid totalmente diferente, com uma taxa de ocupação baixa nos hospitais, principalmente nos hospitais privados, quanto à rede meridional no Espírito Santo, com 7 hospitais, que também está com a disponibilidade de leitos, pelo aumento de número de leitos disponíveis para o atendimento de Covid e UTI, tem uma disponibilidade. Então, a posição dos 2 hospitais são de atender os pacientes eletivos na necessidade que ocorrer. Obviamente que também caiu muito o nosso movimento pelo medo dos pacientes, mas não estamos fechados para atendimento no estado de pacientes eletivos, não só em estrutural, também como coronariopatia. Obrigada, Bruno. Ayrton. Acho que você está mudo, Ayrton. Você está mudo. Obrigado. Queria envolver, então, agora o Melchior, que está mudo. Por favor, ative seu microfone, para que ele fale como tem a cirurgia cardíaca passado por esse período de tempestade, né? Em termos de EPI, de leitos. E, se você puder, responda a provocação do Fabinho, que é um paciente triarterial, com estenose aórtica de 70 anos, é um bom candidato a TAV percutâneo, ou se você diz, não, no meu cenário é extremamente seguro, eu gostaria de operar esse doente. Por favor, pode fazer suas considerações. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, primeiramente, pelo convite, participar dessa reunião, e parabenizar a todos, né, os participantes, a quem estão nos ouvindo. E, certamente, essa pandemia afetou diretamente o serviço de cirurgia cardíaca, com diminuição importante dos procedimentos. Os pacientes têm medo, bastante medo, de serem internados para uma correção, por exemplo, tratamento da doença da válvula aórtica e serem acometidos durante a internação pelo Covid. Então, com isso, tem muitos pacientes esperando, né? Porém, aqueles que são de estenose aórtica mais de gradiente elevadíssimo, e principalmente quando estão com sintomas, esses pacientes ficam também ouvindo as nossas orientações com o risco da própria doença de morte súbita ou qualquer quadro. Então, nós tivemos algumas cirurgias de estenose aórtica, basicamente, nesses pacientes sintomáticos, né? E na questão do Fábio, que levou, eu acho que depende do paciente, sabe? Eu acho que tem paciente que provavelmente eu falaria, não, olha, eu acho que o seu caso é um caso para você fazer uma intervenção, seja ela coronariana e a TAV, ou, às vezes, fazer, dependendo do grau ou da localização das lesões, se esse paciente iria para um tratamento misto ou não, né? Quando ele é só um tratamento de válvula aórtica, nós também temos a opção de fazer uma mini toractomia direita e colocar as válvulas de rápido implante. Isso também tem permitido uma cirurgia mais rápida e os pacientes têm uma recuperação melhor. Mas nós temos bastante prudência e conversamos no Heart Team do hospital a respeito das indicações de tudo. Nosso grupo ele é bem unido e bem consensuoso e nós estamos, assim, de acordo com todas as indicações que são feitas lá no hospital. E, em relação a leito, até agora nós não tivemos nenhum problema para receber tanto EPI quanto leito de pós-operatório em cirurgia cardíaca. Eu espero que continue assim. Eu não sei se vai aumentar muito mais aqui as internações no estado. Mais uma vez, aí, obrigado. Não sei se eu respondi tudo aí. Não, muito bem. Bem, estamos no nosso horário no final. Eu gostaria de colocar só uma última fala para que cada um brevemente fizesse um comentário
baseado nessa pergunta para o Fabinho. O Fabinho vive duas realidades diferentes, a realidade do privado, do Sírio, como ele falou, a realidade do INCOR, mas eu não queria falar do que nós temos agora, eu queria que vocês fizessem um esforço para dizer, olha, eu acho que nós temos, em tal ponto da curva epidêmica, condições de retomar a nossa atividade habitual. Isso é lógico que o Fabinho ficou pessimista com relação aos amigos da Europa, mas nós temos que ter um planejamento, que pensar no futuro, na retomada das nossas atividades, e eu gostaria que vocês fizessem um esforço para dizer quando nós deveríamos voltar essas atividades e esse paralelo público-privado aí no meio também, Fabinho. Bom, essa pergunta, Ayrton, é uma pergunta, de novo, que a gente precisa ter muito bom senso, mas nosso volume aqui em São Paulo, independentemente do Sírio ou do INCOR, despencou, né? Nós tivemos uma queda brutal, mês de abril, uma queda talvez em torno de 80% nos nossos procedimentos, melhorou um pouquinho agora no mês de maio, mas os hospitais estão se preparando fortemente para receber esses pacientes na era do Covid. De tal forma que há fluxos completamente separados, locais para exames, internação, andares totalmente Covid-free, unidades de terapia intensiva e centro cirúrgico totalmente afastados, como se fossem dois hospitais diferentes. Então, hoje, honestamente, eu sinto que dentro do hospital, com os cuidados, aqui você entra no hospital, você já é uma pessoa colocando álcool na sua mão, te dando máscara, quer dizer, é uma sensação de muita segurança, talvez a gente esteja mais seguro hoje dentro de um hospital do que na rua, né? Pelos cuidados que tem se tomado. Então, a minha expectativa é de que a gente retome os procedimentos com a maior brevidade possível. Agora, o outro lado é que a gente vai ter um impacto social muito grande e talvez a gente tenha uma procura muito maior aí para o sistema público e tenha um impacto muito grande no sistema privado. Como eu disse, nós vamos ter muita demissão, pessoas perdendo plano de saúde, menos acesso aos hospitais privados, menos acesso aos cardiologistas clínicos que vão nos encaminhar os pacientes. Então, eu tô antevendo uma fase em que não vai depender só dos hospitais dizerem, não, nós estamos preparados para receber os pacientes. Precisa ver se os pacientes vão poder vir, né? Porque a gente vai ter que enfrentar aí, o Bruno entende muito mais que eu disso, pode eventualmente comentar, mas nós vamos enfrentar uma crise econômica aí brutal e eu tenho certeza que isso vai ter impacto no nosso trabalho, né? Então, esse é o meu comentário. Eu acho que não vai depender só da gente, eu acho que talvez isso vá demorar aí mais de um ano para a gente voltar a fazer o que a gente estava fazendo no ano passado. Fabinho, deixa eu só acrescentar uma coisa. Você trabalha em dois serviços, público e privado, e em algum dos dois vocês têm testado todo paciente que está entrando em sala para fazer procedimento? Olha, no Sírio-Libanês, todo paciente que vai fazer um procedimento eletivo, não só aqui na hemodinâmica, mas cirurgias eletivas, e o hospital tem feito muito esforço para retomar esses procedimentos. Então, o hospital manda uma pessoa na casa do paciente na véspera do procedimento para fazer o teste. Então, todos os pacientes de procedimentos seletivos são testados na véspera e depois do resultado negativo, o paciente entra no hospital por um fluxo completamente separado de pacientes com Covid. Então, de novo, como se fosse um outro hospital só para os pacientes que são testados Covid negativo. E aí eles vão para fazer o procedimento. Também o pessoal que trabalha no hospital está completamente separado, os que trabalham com Covid e os que trabalham fora da área do Covid. Então, o esforço dos hospitais, e isso de todos os hospitais, é um esforço tremendo para retomar, porque pode dar a falsa impressão, para quem não está envolvido na área de saúde, que os hospitais estão bombando, né? O Covid
Todo mundo pensa, na área de saúde está um espetáculo, os hospitais estão ganhando uma fortuna com isso. E, na realidade, é o contrário. As taxas de ocupação super baixas aí, eu vejo nos hospitais privados de São Paulo, taxa de ocupação em torno de 40%, 50%. E isso traz... Ninguém está fazendo ressonância, cateterismo, ou outros exames eletivos, cirurgias eletivas, etc. Isso tem um impacto econômico brutal. Nos Estados Unidos, grande parte desse estímulo econômico que o Trump está trazendo de bilhões aí para a economia americana, tem um pedaço uma fatia desse bolo que está indo para os hospitais, justamente pela dificuldade econômica que esses hospitais vão enfrentar, com demissão, redução de salário e etc. Então, eu acho que assim como as companhias aéreas vão receber aí apoio, eu acho que os hospitais vão precisar também nessa fase difícil que a gente vai passar daqui para frente. Eu gostaria que brevemente cada um de vocês, os debatedores, fizesse comentários finais e, de preferência, com um pouco de otimismo nesse horizonte, né? O que é que vocês estão planejando para que essa atividade nossa volte e que o paciente volte também, né? Porque, afinal de contas, ele está escondido com medo também, né? Eduardo, Enio, Alfredo, Melchior, Bruno, por gentileza. Eu acho que a gente tem como ser otimista, sim. A gente não... Se a gente olha o que está acontecendo lá fora com os países que estão meses na nossa frente, obviamente, tiveram Estados Unidos, obviamente, Nova York, a gente viu de casos explodindo, realmente explodiu, os Estados Unidos ainda está em ascensão. Isso acontece, todo mundo vai ter essa ascensão, mas se a gente olha o Canadá, que teve realmente essa explosão, o Canadá inteiro teve em torno de 80 mil casos, tá? A província de Quebec sozinha teve 44 mil casos, mais da metade dos casos. Mas se você olha a faixa de platô e de pico dessa doença, em atingindo um patamar de platô, até você conseguir ter, em picos variáveis, obviamente, até você conseguir ter algum sinal de descenso, o Canadá demorou em torno de 1 mês e meio. Tá? E aí eu vou te falar o que aconteceu em Quebec, né? Eles pararam realmente no final do mês, em março começaram os casos deles, no final do mês de março, eles reduziram 50% dos casos, estruturais, foi para 1/4 dos procedimentos deles, e já na semana passada, eles começaram, não Montreal ainda, mas a cidade de Quebec, eles começaram a retomar TAV full, ou seja, eles pararam, eles faziam 3 dias na semana no hospital que eu estava, e pararam, fizeram 1 dia só na semana, de março até o início de maio, metade de maio, na verdade, então 1 mês e meio aí. E agora, já nessa semana, retomaram para 3 vezes na semana, ou seja, 9 casos de TAV por dia. Isso depende muito do que a gente estava discutindo, do que o Fabinho mostrou e do que o Enio bem falou. A situação de realidade dele é completamente diferente. O Enio está fazendo casos eletivos, ele consegue fazer isso, sabe? E o Fabinho, lá em São Paulo, infelizmente não consegue, porque, vou falar do público, né, Fabinho, não do privado, claro, tem muito Covid. Então, ele não consegue. Então, a questão é a gente pesar qual é a nossa realidade, sabe? E vamos retomar a depender da realidade do nosso sistema de saúde. Isso o Bruno deu boas informações aqui para o Estado, sabe? Então, eu realmente acho, eu acredito, eu vi isso acontecer lá no Canadá, o pessoal realmente passou informações muito, muito valiosas, entendeu? E de otimismo realmente, que calma, faça o trabalho como tem que ser feito com Covid, trate realmente quem você tem que tratar de doença estrutural cardíaca, que são aqueles pacientes que vão morrer de doença estrutural cardíaca e que, pior, não vão sair do hospital, vão ficar entrando e saindo do hospital com várias internações recorrentes, com risco aí de se contaminar e, obviamente, contaminar a família também. Então, assim, eu vejo isso com otimismo, tá? E eu honestamente acho que se o Enio tem condições de tratar, ele tem que tratar todas as TAVs realmente deles, tá? E mais, o pessoal lá dos Estados Unidos, que o Fabinho bem citou o trabalho publicado pelo American College, o artigo, eles inclusive falam, e presta atenção, a gente não descarta que se São Paulo estiver muito ruim, vocês com um avião, vocês vão se tratar lá no sul, porque está melhor da situação de Covid. Eles inclusive falam que isso é uma realidade possível para os Estados Unidos, e eu não duvido que isso seja para a gente, tá? Mas calma, vamos devagar, vamos controlar o Covid lá em São Paulo e tudo vai dar certo. Enio, é isso mesmo? É isso. É claro que a retomada da atividade vai ter que levar em conta a regionalização, né? A tua característica regional. Não só para você não expor o teu paciente que você está fazendo TAV, mas especialmente para você não ocupar o recurso de quem está precisando da estrutura para o Covid, né? Mas a partir do momento em que isso esteja
equacionado, eu vejo com bons olhos a retomada. Eu acho que a gente já está no pico. Eu acho que daqui para frente só tende a cair e a gente essa situação aqui. E na dúvida pode mandar para Curitiba que a gente faz. Se Pernambuco não tiver... Nós vamos dar os Covid para Curitiba. Hein? Nós vamos mandar todos os Covid aí para você. Essa é outra opção também. Vamos concentrar o Covid lá em Curitiba e a gente fica com as TAVs. Eduardo, se Pernambuco não estiver no pico, nós estamos perdidos, hein, rapaz? Mas, apesar disso, vocês já estão trabalhando para a volta ao normal, Eduardo? Como é que está a perspectiva? Microfone desligado, Edu. Eu queria que o Eduardo também respondesse sobre os testes, se eles têm testado, uma vez que eles estão lá no pico. Tá. Bom, a gente não tem testado, primeiro, do teste rotineiramente. A gente ainda tem uma limitação no volume de testes aqui. E o segundo aspecto, quando você perguntou, eu estava pensando que eu queria poder responder essa pergunta amanhã à noite, porque a gente foi convocado hoje para uma reunião com a diretoria da Rede Dó aqui, e o tema da reunião é para planejar o segundo semestre, né? Quer dizer, como é que vai ser esse plano de retomada. Mas a minha opinião, para ser mais objetivo aqui, eu acho que qual vai ser o parâmetro prático para a gente retomar? Eu acho que primeiro a gente vai ter que diminuir o aporte, o número de entrada de pacientes nos hospitais e depois reduzir a taxa de ocupação por Covid. A gente nem sequer chegou nessa primeira etapa. Então, o volume de atendimento aqui na Rede Dó, ele ainda está aumentando. Hoje foi maior do que a quinta-feira da semana passada, lá no Esperança Olinda, por exemplo, onde eu estava agora, há pouco, antes de chegar aqui. Então, a gente não chegou nem nessa primeira etapa. Então, não estou sequer convencido de que Pernambuco está no pico. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco. Na hora que a gente diminuir as admissões diárias e depois diminuir a taxa de ocupação, acho que é a hora da gente voltar com mais força. Bruno, mensagem final, e aproveito também o meu pior. A robótica tem um papel nessa retomada na cirurgia cardíaca, meu pior. Primeiro, Bruno, por gentileza. Essa situação é difícil dizer como é que o Espírito Santo, propriamente dito, em que momento está da curva. Tem um gráfico no jornal, na internet aqui da Gazeta, que mostra o crescimento que é exponencial dos casos dia a dia. Mas quando você analisa quando foi a coleta do exame, parece tender a uma mudança de curva nos últimos dias. A gente só vai conseguir saber isso mesmo mais uma semana, alguma coisa assim, para saber se não vai aparecer casos desses dias que a curva está mudando. Então, não dá para dizer isso. Seria ser muito esperançoso. Eu acho que nós estamos fora da curva ainda, não chegamos a uma situação de Pernambuco, esperamos não chegar. Para a gente, que o Fábio falou, eu vejo uma situação econômica muito perigosa no segundo momento, com o número de perdas de planos de saúde, com isso a dificuldade de acesso aos hospitais. Do preparo ainda para o Covid, o que a gente fez aqui no Hospital Meridional Cariacica, nós estamos preparando uma sala com pressão negativa para tentar minimizar os riscos tanto do paciente que não tem Covid e precisa fazer de urgência, como também do paciente eletivo, que a gente tenta programar um tratamento quase sem contato com a estrutura hospitalar. Então, essa ideia, eu acho que nós vamos caminhar bem, se Deus quiser. Melchior, e a robótica tem algum papel nessa retomada ou é um passo lá para o Círio e não para a gente? Olha, eu acredito que o problema é que a Covid, como a dengue e outros viroses aí, ela vai ficar. Entendo. Né? Então, nós vamos ter um momento que essas coisas vão se equalizar. Nós vamos ter problemas, lógico, econômicos, vai diminuir um pouco e tudo, mas depois as pessoas vão continuar doentes, vai haver a doença e você vai ter que tratar. Então, eu acho que nós estamos assim muito até assustados aí pela esse tsunami que veio devastando aí e dando essas mortes no mundo. Mas eu acredito que isso vai ser adaptado, nós vamos nos adaptar a essa situação e vamos ter uma recuperação aí do trabalho
dos procedimentos que são realizados. E em relação à robótica, eu acredito certamente que é o futuro, quanto menos o paciente for invadido, melhor. Eu acredito na evolução aí da robótica que está já se iniciando aqui no Estado. Eu acho que a gente avançou já no nosso horário e vamos agradecer a todos os participantes e os internautas, que eu acho que é esse o termo, né, que acompanharam juntos. Infelizmente não deu para responder a todos, mas ficamos extremamente felizes com o grau de discussão e de apresentação aqui desse meeting. Tati, obrigado a todos. Né? Eu só tenho a agradecer também, achei que foi de altíssimo nível, todo mundo aprendeu muito e vamos tentar, como você disse, ter esperança para daqui a pouco a gente estar podendo fazer estrutural, coronária e todo mundo trabalhando com segurança. EPI, gente. Ok. Obrigado a todos e boa noite. Agora eu vou tomar uma bela taça de vinho, hein, Fabinho? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos aí. Tchau, Carol. Tchau, Thales. Beijo. Beijo.